Enquanto a Maria termina de preparar a máquina, eu vou mostrar para vocês como ela recebeu a saia já cortada. Ela recebeu 3 partes. A parte das costas, na qual o cortador seguiu as orientações escritas no molde e, inclusive, já deu os piques, que vão orientá-la na costura. Recebeu a parte da frente, também com os seus piques, e foi cortada também uma pequena faixa de tecido para fazer acabamento na cintura. Com o molde feito e o tecido cortado, é hora de pegar agulha e linha. A primeira costura que faremos é a costura do meio da frente, que será à vista. Para isso, precisamos dobrar o tecido nos piques, exatamente. Para facilitar o trabalho, já deixamos vincado depois de passar a ferro. E essa será a primeira costura que a Maria irá fazer. Para que a costura saia sempre certinha, é importante tomar cuidado com a velocidade da máquina, que é controlada pela força que se faz no pedal. Quem ainda não tem muita intimidade com a máquina de costura, deve costurar com velocidades mais baixas. Isso permite maior controle na direção da costura e garante um trabalho melhor. O meio da frente está pronto e a Maria não esqueceu de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. O retrocesso é a operação em que a máquina vai para frente e volta para trás para que a costura não desmanche. E agora chegou o momento de fechar as laterais. E então, colocamos sempre o lado direito da frente com o lado direito das costas para que a costura continue no avesso. Não se esqueça que a costura reta deve ser feita respeitando a marcação de 1 centímetro, que foi feita no molde e no corte do tecido. Com as laterais costuradas, chegou o momento de irmos para a máquina overlock. O overlock é responsável por fazer acabamento e não deixar o tecido desfiar. A Maria irá passar uma costura de overlock nas laterais e outra por toda a barra. Não será necessário passar o overlock na cintura, pois a cintura terá um acabamento. A costura overlock deve ser passada bem na margem do tecido. Utilizando velocidade mais baixa durante esse processo, fica mais fácil garantir que a costura fique reta. O acabamento foi feito e o overlock garante que a saia não desfie mais. E então, com as laterais e o meio da frente costurados, chegou o momento de fazer a barra e o acabamento da cintura. É muito importante lembrar que a Maria está usando a margem de 1 centímetro que foi colocada no molde. Para costurar o acabamento da cintura, primeiro devemos fixar a parte de cima da faixa à linha da cintura da saia, direito com direito. É importante deixar 1 centímetro de sobra na faixa dos 2 lados, para depois fazer o acabamento. Depois, é preciso dobrar a faixa de tecido e passar uma costura nas pontas. Não se esqueça de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Com a faixa costurada pelo avesso, agora é só virar o tecido e acertar o acabamento, fazendo mais uma dobra. Use alfinetes para fixar a dobra. Em seguida, é só passar a costura na máquina reta por toda a cintura. Para não perder a dobra do acabamento, vá costurando e tirando os alfinetes um a um. Para fazer a costura da barra, é só dobrar o tecido, que já está com o acabamento de overlock feito, e passar a costura. Aqui, o importante é acompanhar sempre a linha do overlock para que a barra não fique torta. Use a máquina reta para fazer essa costura. A saia já foi toda costurada. A Maria terminou a barra e o acabamento da cintura.
E agora, o último passo é a colocação dos botões e os caseados. Divida a quantidade de botões pela altura da saia e marque no tecido o lugar que ficará cada casa, para que a divisão dos botões fique equilibrada. Existem máquinas profissionais que fazem o caseado, mas hoje em dia a maioria das máquinas domésticas também tem essa função. Por isso, é muito importante consultar o manual de instruções da máquina que você está usando. Nas máquinas domésticas, é necessário colocar o pezinho específico para o trabalho de caseado. Para ter a noção exata do tamanho de caseado que se quer fazer, é essencial ter o botão escolhido sempre à vista. Depois de colocar o pezinho, escolha a opção de costura correspondente ao caseado no painel de funções de sua máquina. Em algumas máquinas, é preciso selecionar primeiro a função que faz o caseado de um lado, depois a que faz a parte de cima. Na sequência, será preciso selecionar a função que faz o caseado do outro lado e depois na parte de baixo da casa. Com todas as casas feitas, retire a saia da máquina, corte as sobras da linha e abra as casas utilizando o descosturador. Antes de começar a pregar os botões, marque a altura em que serão colocados e costure um a um à mão. E esta é a nossa saia pronta. Fizemos os caseados e colocamos os botões em uma saia para mostrar o resultado. Agora já dá para passar para o próximo desafio: costurar uma blusa tipo regata.